Ei, coloque a mão no seu coração aí. Tem uma atmosfera diferente aqui. O Senhor quer fazer algo. Ei, peça para Ele entrar no seu coração. Peça para Ele entrar. Abra a porta nessa noite. Talvez durante tanto tempo a gente tenha aberto a porta do nosso coração para tantas coisas. E nós deixamos ali entrar a amargura, nós deixamos entrar ali o ódio, nós deixamos entrar ali os sentimentos ruins, que nos entristece, que nos levam para longe dele. Mas nessa noite Ele diz: abra a porta do teu coração, deixa eu entrar. Deixa Ele arrancar toda a tristeza, dele arrancar toda a amargura. Deixa Ele arrancar toda a ferida, deixa Ele te curar. Deixa Ele te tocar. Não se permita sair desse ambiente de glória, desse ambiente de manifestação dos céus na terra, sem sentir o toque dEle. Talvez você diga: eu não mereço. Mas não é sobre o merecimento. Saiba que Ele te deseja como filho e como filha. Que o Pai deseja te tocar. Que o Pai deseja fazer coisas sobre a tua vida que ninguém pode fazer. Há acessos na nossa vida que ninguém tem, a não ser Deus. Só Ele conhece o caminho de dentro para fora. Só Ele conhece o nosso interior. Sabe aquilo que ninguém sabe? Sabe aquele segredo? Ele conhece. Ele nos ama mesmo conhecendo a nossa vergonha, mesmo conhecendo o nosso pior erro, mesmo conhecendo a nossa pior versão. Ele nos ama. E esse amor não é sobre uma condição de nós merecemos ou não. É um amor incondicional. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu me amar. Ele decidiu te amar. E nada pode mudar essa verdade sobre as nossas vidas. Que nessa noite você seja tocado por Ele. Nós estamos começando a falar sobre eternidade. E que nessa noite você seja tocado pelo propósito do céu. Porque existe um lugar onde os céus e a terra se encontram. E esse lugar é em nós. Esse lugar não é numa igreja. Esse lugar não é num monte. Esse lugar não é num determinado lugar. Mas esse lugar é quando nós abrimos o nosso coração. Esse lugar é quando nós colocamos a nossa vida diante dEle. E Ele encontra um espaço em nós para que Ele manifeste a tua grandeza, para que Ele manifeste o teu poder. Ah, Jesus! E nessa noite, manifeste a tua grandeza, manifeste o teu poder sobre esse lugar. Que nenhum vestígio de tristeza, de mágoa, de amargura, que nenhum sentimento contrário ao teu propósito permaneça na nossa vida. Ah, que nessa noite a tua presença invada nossas vidas, Jesus. Oh, papai. Ah, Senhor. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Ei, carababababa. Arabaçu mandai carabaçu. Coração, traga-me pra mais perto. Ah, Jesus. Leva-me mais profundo. Ei. Eu quero conhecer. Erebabababa suribalabababa. Rabaçu mandai açoia carabaçu.
Erebaçu mandai, xaraba. Ei! Teu coração. Eu quero conhecer. Sabe quando você conhece Jesus? É quando você está passando no pior momento da sua vida. Sabe quando você conhece Jesus? É quando você comete o seu pior erro. Sabe quando você conhece Jesus? É quando você passa o pior dia da sua vida. Às vezes acontecem coisas boas e nós não conseguimos enxergar a bondade dele, mas quando nós passamos por um momento difícil, que ele nos sustenta, que ele nos segura, que ele acalma uma tempestade, que ele silencia a voz que nos acusa, que ele nos cura, que ele restaura. E aí nós dizemos: quem é esse? Quem é esse? Eu não merecia. Não havia mais o que ser feito, mas ele fez. Ei, sabe o que o Senhor está falando aqui? Você precisa começar a viver experiências com Ele de novo. Jesus quer revelar coisas profundas para nós. Às vezes nós vivemos num nível tão superficial, nós andamos num limite, em que quando nós olhamos algumas coisas fugir do nosso controle, nós desesperamos. Mas é nesse momento que Ele está querendo se revelar para mim e para você. Jesus, o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, Jesus? Nos ministra, Senhor, que a Tua palavra ministre os nossos corações, que aquilo que o Senhor quer fazer, faça nessa noite, Jesus. Que pela Tua misericórdia, Senhor, use a minha vida, porque eu sei que há uma presença real sobre esse lugar. Papai, amém, 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 amém. Pode tomar seu assento rapidinho. Eu confesso que eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou ser bem breve mesmo. Eu não queria nem falar, não queria nem pregar hoje aqui. Mas o Senhor ainda quer dizer algo ao nosso coração, amém? Olha para essa pessoa do seu lado aí e diga para ela: que bom que você veio. Eu amo a sua vida, você é especial, você é importante para mim. Celebre a vida do seu irmão. A gente tem que celebrar a vida do nosso irmão, se alegrar. O Fernando, sempre que eu vejo ele aqui, eu me alegro com a sua vida, Fernando. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na vida dessa igreja. Você é um irmão, você é um cara que eu gosto de compartilhar, de conversar com você. Você é especial para mim, viu, meu irmão? Como todos aqui são. Mas hoje eu escolhi homenagear você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre eternidade. Como eu disse, vou ser breve dentro daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Todas as quartas-feiras desse mês nós vamos estar falando sobre eternidade. E aí a gente às vezes olha assim e fala: o que é eternidade? O que é eternidade? E por esses dias orando, desde quando o Senhor deu o nome dessa série, eu orando esses dias, o Senhor disse: eternidade não é um lugar, é uma pessoa. Eu falei: meu Deus do céu, o Senhor complica tudo. E aí, dentro de algumas ministrações que a gente tem ouvido, dentro daquilo que o Senhor tem falado nesse tempo, a gente pensa que eternidade é um lugar. Muitas pessoas pensam que eternidade é um lugar, mas eternidade não é um lugar, eternidade é uma pessoa. E essa pessoa é Deus, é Jesus Cristo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são eternos. E nós começamos a entender isso a partir de Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29, Letícia. Coloca para nós, por favor, para nós lermos aqui.
Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrilhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Salmos 90, versículo 2, por favor. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, também, por favor. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Salmo 145, 13. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Está parecendo igreja católica aqui, né? Que o padre fala e você repete. Aí a igreja repete. Irmãos, eternidade, quando nós falamos de eternidade, nós falamos daquilo que o Senhor é. Daquilo que o Senhor é. E não é daquilo que o Senhor faz. Eternidade não é aquilo que o Senhor faz, é aquilo que o Senhor é. Porque Deus pode fazer muitas coisas que podem deixar de existir, mas Deus não deixa de existir. A Bíblia começa a declarar, nós começamos a ver em Isaías, nós começamos a ler alguns versículos, e se nós formos aqui ler a Bíblia de capa a capa, nós vamos começar a ver a eternidade de Deus, de tudo aquilo que Deus sinaliza do que Ele é eterno. E o mais interessante de tudo, que esse Deus eterno, que esse Deus poderoso, que esse Deus soberano, que esse Deus que pode todas as coisas, Ele decidiu morar dentro de nós. Ele decidiu morar dentro de mim, dentro de você. E aí nós começamos a olhar para nós e dizer, mas como assim? Eu sou falho, eu sou pecador, eu erro, eu faço um monte de coisa errada, eu ainda piso na bola em algumas coisas, e como Deus olha para mim e Ele diz, eu te amo, eu decidi morar dentro de você, e aí nós começamos a olhar para aquilo que Deus é. E Deus, Ele não se move por um sentimento como nós. Nós se movemos pelo sentimento muitas vezes. Alguém agrada a gente alegra a gente passa a amar essa pessoa porque ela nos alegrou, porque ela nos agradou, porque ela nos tratou bem. E às vezes algumas pessoas nos tratam ou nos distratam, e aí nós passamos a não se relacionar com essa pessoa por causa do tratamento dela sobre a nossa vida, e nós não temos mais aquela afinidade, não queremos mais aquele contato. E Deus é totalmente contrário, irmãos, ao que nós pensamos, é ao que nós imaginamos. Quando Deus olhou para nós e viu que nós estávamos perdidos, que nós estávamos fazendo tudo fora da sua vontade, que tudo estava se perdendo, que a humanidade estava se perdendo, Ele podia dizer, eu não quero mais esses humanos, eu não quero mais esses filhos, mas Deus envia o seu Filho, o único Filho, para morrer por mim e por você, para que nós não se perdêssemos. E sabe qual é o desejo de Deus? É que você fique perto dele. É só isso. É só o que Deus quer de nós, é o relacionamento entre o ser humano e entre Deus. E é o que nos transforma. Nós não somos transformados. Você faz um curso, é muito bom, você adquire um conhecimento, você estuda, faz uma faculdade, ótimo, você tem que fazer mesmo. Você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que buscar conhecimento, você tem que procurar ocupar um cargo bom na empresa onde você trabalha. Isso tudo é bênção, irmão. Nada disso é errado, mas quando nós falamos em se relacionar com o Senhor, nós falamos de um crescimento como seres humanos, seres viventes, que encontraram um Deus que é eterno e disponibilizou a eternidade para nós. Você pode entender isso ou está complicado para você? Deus disponibilizou a eternidade para nós, a eternidade está disponível para mim e a eternidade está disponível para você. Quando Deus envia o seu Filho
para morrer por mim, para morrer por você. Ele envia o seu Filho para morrer, para que nós temos direito à vida eterna. E aí, nós pensamos, mas espera aí, eu só vou ter a vida eterna quando eu morrer? Nós já fomos ministrados sobre isso aqui. Não, eu só vou ter a vida eterna quando eu morrer? Não, a vida eterna começa a partir de que você conhece Deus, porque você tem um contato com a eternidade. E a partir do momento que você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, e como que eu conheço Deus, pastor? Como que Deus passa a existir para mim? A partir do momento que eu passo a crer. A partir do momento que eu passo a acreditar. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus. E talvez você conheça. Talvez você não conheça, ou talvez você saiba de alguém que não acredita. Mas eu conheço pessoas que se declaram ateu, ou à toa, ou alguma coisa do tipo. Mas eles se declaram, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam na eternidade. Então o nosso contato com a eternidade é a partir do momento que nós decidimos crer em Cristo Jesus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na Trindade de Deus. E aí, a partir desse momento, nós temos um contato com a eternidade. Nós começamos a ter acesso às coisas que são espirituais. É a partir daí. Então, muitas pessoas, elas não acreditam. Isso é um direito que Deus nos deu. Isso é um direito que Deus deu para todos. Mas, cada um de nós, vamos arcar com os nossos comportamentos, com as nossas ações. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Quando eu vou aconselhar alguém, essa pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado ou alguma coisa do tipo, e nós vamos conversar, eu falo, cara, eu te amo, eu te perdoo, Deus te perdoa, nós se abraçamos, você confessou o seu pecado, pecado confessado é pecado perdoado, né? Nós estamos no tempo da graça, então você peca, pede perdão e... Não que a gente tenha que ter uma vida de pecado, irmão, pelo amor de Deus. Mas o cara dá uma escorregada, a pessoa dá uma escorregada, você conversa com ela, ela se arrepende, e aí você libera o perdão sobre a vida dela, libera o perdão de Deus sobre a vida dela, ora por ela e diz, vai, igual Jesus fez com aquela mulher, e não peques mais. Hoje eu falei isso pro Rafa, mas não era questão de pecado. E então, a partir desse momento, você está liberando a pessoa para ela viver a vida dela. Então, os nossos erros, eles não nos separam de Deus. Os nossos erros, eles têm que nos aproximar de Deus. A gente tem que entender que quanto mais nós falhamos, quanto mais nós erramos, nós estamos entendendo a nossa dependência de Deus, o nosso contato com Deus. A nossa relação com Deus, ela precisa ser alimentada. E como nós alimentamos a nossa relação com Deus, como nós fortalecemos a nossa relação com Deus? Quando nós buscamos, quando nós lemos Bíblia, quando nós vemos num culto, quando nós celebramos a Deus no nosso quarto, na nossa casa, nós oramos, nós temos uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus não é só frequentar uma igreja. Ter uma vida com Deus, a gente sempre ministra isso aqui, eu sempre falo isso, é ter um relacionamento com Deus em todas as áreas da nossa vida. E Deus não ser alguém que, hoje eu vou buscar a Deus, né? Como a gente tivesse um dia específico para buscar a Deus. E na verdade, todos os dias Deus está disponível para nós. Então Deus está disponível na onde? No nosso quarto. Eu posso dobrar o meu joelho, eu não estou dentro de uma igreja, eu não estou com os meus irmãos, mas ali naquele secreto eu dobro o meu joelho, falo com Deus, Deus fala comigo. Eu costumo dizer uma coisa, que quando eu oro, às vezes minha esposa fala, tá dormindo, né? Eu falo, não estou dormindo, não estou. É loucura, mas é a minha fé, irmão, é a minha maneira de crer, é a minha maneira de orar, é a minha maneira de se relacionar com Deus. Então todos nós temos acesso à eternidade. Pastor, eu não fui para o céu ainda, eu não fui arrebatado ainda, mas eu tenho acesso à eternidade, nós temos acesso à eternidade. Eu vou repetir para você, a partir do momento que você decidiu acreditar em Cristo Jesus, a partir do momento que você decidiu acreditar em Deus, você decidiu acreditar nas coisas que não vão se acabar, nas coisas que não vão mais se acabar. Então eu acredito que eu não vou morrer, que esse corpo aqui vai ficar. Mas eu não vou morrer, eu vou ter uma morte física, mas acabou aqui, mas começa uma nova história lá com Jesus. Você crê assim também, irmão? Diga amém. Se não crê, vamos orar para você crer. Pastor, você é perfeito? Não, irmão, mas eu tenho procurado me aperfeiçoar em Cristo Jesus, naquilo que Ele me ensinou para eu fazer. Então aqui, nós não estamos com mais, as crianças estão lá atrás. Então todo mundo aqui sabe, irmão, não onde você tem errado.
O apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Mas nós somos especialistas em examinar o próximo, né? Aí eu olho para a vida do Eric e falo: ei, o Eric não sei o quê, tal. Mas e eu? Eu olho para a vida do Rafa, e eu? Então eu preciso alimentar o meu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser alimentado. Nós precisamos todos os dias desse alimento espiritual, como você come, como você bebe, e as coisas de Deus são totalmente, né, contrárias àquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, eu gosto muito de comer, irmão. Não sei você, estou confessando aqui, eu gosto muito de comer, não sei você, eu gosto de comer, né? Passo em frente a um lugar que vende um salgado bom, uma coxinha, um lanche, não, um McDonald's, alguma coisa do tipo, e aí você olha aquela hamburgueria de hambúrguer artesanal, mas a Bíblia manda a gente fazer totalmente contrário, manda a gente jejuar. Então Deus sempre vem na contramão daquilo que nós queremos. Quando você jejua, quando você tem um tempo de jejum, não é sobre bater um recorde, não é sempre, hoje eu jejuei 12 horas, não é sobre bater recorde. Mas é sobre jejuar para ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Pastor, como que é isso? Irmão, eu sei, quando eu faço, acontece. Funciona. Então, quando eu estou num propósito de jejum, vem a guerra, vem a luta. Irmão, tem um rapaz lá, no meu serviço, que ele nunca trouxe nada. Essa semana eu estou num propósito de jejum, pela uma conferência de homens que a gente vai nesse fim de semana. E de manhã ele trouxe um bolo para mim. E aí eu peguei aquele bolo, já fui lá na cafeteira, já peguei aquele copo de café. E aí o Espírito Santo falou: não vai não. Eu falei: é mesmo, tô de jejum. Aí deixei o bolo lá, o outro menino olhou o bolo: e aí, pode comer esse bolo? Come o bolo, come o bolo, não quero. Então, assim, se eu não tivesse percebido, tivesse comido, ia pedir perdão para Deus, ia fazer alguma coisa, mas graças a Deus eu não comi. Mas você vê como que é as coisas? Pastor, isso é espiritual demais. Não, irmão, nós precisamos entender que quando nós se colocamos diante do propósito de Deus, meu irmão, acontece. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu era responsável pelo transporte, e os caminhoneiros lá da empresa lá sempre me agradavam para descarregar o caminhão primeiro, ou para carregar primeiro. E aí eu falava assim: essa semana eu estou num propósito, eu não vou tomar Coca-Cola. Meu irmão, eu trabalhava na parte da tarde, era mais ou menos umas 8 horas da noite, a gente fazendo o carregamento. Chegava um caminhoneiro com a Coca-Cola, com 2 geladas assim, colocava em cima da doca e falava: aí, para você, patrão. Eu olhava assim, meu Deus do céu. Aí entregava para os meninos lá, falava: pode tomar, que a semana eu não estou tomando. E era a semana que mais aparecia a Coca-Cola. Então, quando nós decidimos fazer algo para agradar o Senhor, não é para agradar uma denominação, nós precisamos entender que a eternidade ela não tem nada a ver com igreja. Pastor, eu não preciso ir para a igreja. Tem, irmão, vem para a igreja. Você tem que vir para a igreja. Você tem que estar na comunhão, no partir do pão com seus irmãos, você tem que se relacionar, nós precisamos um do outro. Mas quando você decide fazer um propósito com o Senhor, porque não é sobre, se você estiver apegado a uma igreja, estiver apegado a alguém e fazer algo por alguém, você pode se frustrar. Mas quando nós olhamos para o Senhor e entendemos que tudo aquilo que nós fazemos toca a eternidade, toca a eternidade. Quando você tem um propósito de jejum, quando você tem uma vida de oração, você toca a eternidade, você acessa as coisas que são eternas, as coisas que talvez você não veja, as coisas que talvez você não entenda, mas você passa a viver situações inesperadas que você não esperava, mas o céu já tinha preparado para você, mas a eternidade já tinha liberado sobre a sua vida. Então a nossa transformação de vida, ela não acontece a partir do momento que alguém obriga nós mudarmos, mas a partir do momento que nós começamos a se relacionar com o Senhor, e esse relacionamento ele vai transformando a nossa vida. Não é um esforço humano, muito pelo contrário, é entregar a nossa força na mão de um Deus que pega a nossa fraqueza e se aperfeiçoa com a sua força. Então, quando nós falamos das coisas eternas, elas são totalmente contrárias àquilo que nós estamos acostumados a fazer. Amém? Meu Deus, vocês estão assustados, hein? O entendimento claro do que é eternidade. Nós sabemos que de eternidade a eternidade, isso é o nosso Deus.
e o que sempre pensamos nela como algo que começamos apenas após essa vida que temos hoje. Primeiro, chamamos a eternidade de eternidade porque Deus é eterno. A eternidade é o tempo no lugar aonde habita o eterno. Entendemos que o significado da eternidade é entender que Deus mora dentro de nós e que a eternidade está disponível em nós. A eternidade está disponível em nós. Nós colocamos aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então Deus colocou a eternidade aonde? Eu estou falando isso para você? É uma fala minha? Não. Deus colocou a eternidade em nós. João 3,16, né? Quem conhece essa passagem? Quem conhece? Tem alguém aqui que conhece? Quem conhece? Fala aí. Fala aí, Eli. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, ó. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Eclesiastes, Deus está falando, eu coloquei a eternidade dentro do homem. Eu coloquei a eternidade dentro do coração do homem. Quando Deus está falando sobre isso, Deus está falando sobre tocar o nosso coração, tocar a nossa vida pela eternidade. E o que toca a eternidade? O amor de Deus é que nos toca. Porque nós temos a eternidade disponível para nós, porque Deus decidiu nos amar e nos dá direito, acesso à eternidade. Sabe quando você tem a chave de um lugar e você pode entrar naquele lugar? Sabe quando alguém confia em você e dá a chave da casa dele para você? Fala, ó, pode ir na minha casa. Não, mas pode ir lá, está aqui a chave. Está aqui a senha. Hoje em dia tem as fechaduras eletrônicas. Está aqui a senha. Ó, eu vou liberar o seu acesso lá no meu condomínio. Você pode entrar. Então você tem acesso, porque alguém te deu o acesso. Então nós não temos o acesso porque nós merecemos. Não é sobre o merecimento. Você não merece, eu não mereço. Nós não merecíamos. Mas mesmo assim, Ele nos deu o acesso às coisas eternas. Ele nos deu acesso àquilo que só Ele pode fazer por nós. E como nós acessamos? Quando nós decidimos acessar. É uma decisão minha, uma decisão sua. Esse acesso está liberado. Pastor, mas não importa, irmão. Não importa. Não importa quem você é, o que você fez. Marquinhos Gomes, acho que canta isso, né? É o Marquinhos Gomes. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Quando você dobra o seu joelho, quando você fala com o papai, quando você decide abrir os seus lábios e adorar, a atmosfera da eternidade, ela entra na sua casa, ela entra no seu trabalho, ela entra no ambiente onde você está, e não importa. Eu lembro que, na época que começou aquela música do Regis Danese, como Zaqueu, e aí eles fizeram aquela música em várias versões. Fizeram em forró, em reggae, em tudo que você imaginar, em rap, toda a versão tinha. E eu lembro que um dia eu estava numa lanchonete, e ali tinha um rapaz do meu lado, ele estava tomando uma cerveja e tal, e aí tranquilo. Eu estava ali comendo meu lanche, tomando a minha Coca-Cola, e aí daqui a pouco começou a tocar essa música. Esse rapaz segurava aquele copo e chorava, e eu olhando aquela cena, e ele chorava, eu lembro até hoje o nome daquele rapaz era Zildo. E ele chorava, e eu levantei, eu ia embora, e aí o Espírito Santo falou, ora por ele. Eu falei, eu vou orar pelo cara? Aí voltei, falei, eu posso orar por você? Ele falou, claro. E aí eu orei pelo aquele rapaz, a gente criou um vínculo, e a gente fez até uma casa de paz na casa dele, ele passou pelo encontro, Deus restaurou a família dele. E foi algo assim que o Espírito Santo fez, foi algo sobrenatural, foi algo que fugia
do meu conhecimento, das minhas forças, mas dentro daquele ambiente começou a tocar uma música que mudou a atmosfera daquele ambiente, que deixou de ser um bar, que deixou de ser uma lanchonete, que deixou de ser um lugar que vendia ali bebidas alcoólicas, alguma coisa do tipo, para se tornar um ambiente da manifestação da glória de Deus. E nada impediu que a atmosfera do céu se manifestasse sobre aquele lugar. E nós precisamos entender que nós somos aqueles que manifestamos a eternidade aonde nós chegamos, que manifestamos a glória de Deus aonde nós chegamos. E isso é uma autoridade que está sobre a nossa vida. Quando nós chegamos nos lugares, quando nós chegamos em alguns lugares, determinados lugares, e nós lançamos uma palavra, liberamos uma palavra, ali naquele lugar nós determinamos um lugar que o Senhor é o dono daquele lugar, que o Senhor governa aquele lugar. Mas nós precisamos exercer isso. Nós precisamos entender o direito que nós temos em Deus. O direito de exercer as coisas que são eternas, que são desconhecidas pelo homem, mas estão sendo reveladas a nós, que somos pequeninos, que somos miseráveis, pecadores, mas o Senhor decidiu revelar a nós coisas grandiosas. E você sabe, irmão, tem muita gente aqui que sabe o que o Senhor está falando hoje. Você chega em lugares e uma palavra sua muda tudo. Você chega em lugares e a sua presença já muda tudo. É sobre isso. Então nós precisamos entender, o Senhor está mudando alguma coisa aqui, administração, mas amém. Nós precisamos entender que a eternidade é o nosso relacionamento com Deus, e a partir do nosso relacionamento com Deus, nós começamos a desfrutar das coisas eternas. E quando nós começamos a entender que as coisas eternas estão disponíveis a nós, nós começamos a se relacionar com Ele. A partir desse relacionamento, nós começamos a ser transformados. E a partir dessa transformação, as nossas atitudes começam a mudar. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de se posicionar, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de falar das pessoas muda, a nossa linguagem muda, porque o nosso relacionamento com Ele vai nos limpando, vai arrancando de nós tudo aquilo que não faz parte do projeto dele para a nossa vida, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim. O Senhor começa a nos incomodar e nós mesmos vamos tirando da nossa vida. Na hora que você vê, você não deseja mais algumas coisas. Na hora que você vê, você não quer mais algumas coisas. Na hora que você vê, você já tem outros pensamentos, outros desejos. Por quê? Porque o Senhor está mudando algo dentro de você. Como eu comecei dizendo aqui, o Senhor é aquele que conhece de dentro para fora. Deus é o único que tem uma rota na nossa vida de mudar de dentro para fora. Deus não muda de fora para dentro, Deus muda de dentro para fora. Então quando o Senhor fala, Ele fala de coração, porque o coração está dentro. Quando o Senhor fala, Ele fala de espírito, porque o espírito está dentro. E aonde Ele colocou a eternidade? Ele podia ter colocado em qualquer lugar, mas Ele colocou dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. E o Senhor decidiu morar dentro de mim, morar dentro de você. E nós temos esse Deus poderoso morando dentro de nós. Quando nós oramos o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós entendemos que o Pai está em nós. Que o Pai está em nós. Que o Pai está dentro de nós. E é essa eternidade que Deus decidiu colocar dentro de nós. A eternidade é sobre o relacionamento com Deus por meio de Jesus. Precisamos entender que o verdadeiro relacionamento com Ele não é sobre ações e esforços humanos, mas é sobre uma decisão e um desejo por viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. A partir desse relacionamento, nós desenvolvemos, nós crescemos em Deus. E a partir desse relacionamento, nós somos transformados. Então você quer ser transformado, você quer ser transformada? Você quer ter uma mudança na sua vida? Pastor, o que eu faço? Começa a se relacionar com Deus. Pastor, eu estou vivendo um momento na minha vida que não importa. Porque quando você começa a se relacionar com Ele, aquilo que é forte se torna fraco. E aquilo que é fraco se torna forte. Como que é isso, pastor? Eu tenho um vício e esse vício é mais forte que eu. Quando você começa a se relacionar com o Senhor, o vício se torna fraco e a vontade dele se torna forte. As coisas na nossa vida vão ser invertidas, porque no nosso relacionamento com Ele vai gerando uma transformação. E cada vez que você conhece, mais você quer conhecer.
Cada vez que você se aprofunda, mais você quer se aprofundar. E cada vez que nós conhecemos, nós desejamos mais. Então não é sobre entrar numa igreja, aleluia, 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 glória a Deus, mas é sobre buscar uma transformação. É sobre buscar viver as coisas da eternidade, as coisas que o Senhor tem para nós, as coisas que Deus tem para nós. Então eternidade não é uma pessoa, eternidade é um lugar. E eu decido, eternidade não é um lugar, eternidade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu decido desfrutar da eternidade, eu decido acessar a eternidade, e essa eternidade está disponível para mim. A partir do momento que eu desejo acessar, há uma disponibilidade. Como eu disse, se você disser agora, pastor, eu quero ver Deus. Pastor, você vê Deus? Eu vejo Deus pela fé. Eu vejo Deus em algumas situações. Você quer ver Deus, irmão? Quer ver Deus, Eric? Então, agora, em pessoa, quer ver Deus mesmo? Quer ver com seus olhos? Vem aqui que eu vou orar para você morrer. Então você não quer ver Deus, não. Nós vemos Deus pela fé. Não adianta espirituar as coisas. Eu já tive uma visão, eu já contei aqui, uma vez eu vi 3 homens de costa indo embora, uma vez que eu orava no monte, e naquela oração o Senhor falou, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas foi uma visão que eu tive muito nítida, muito clara, muito esclarecedora, e que eu entendi o que era aquela visão. Mas tudo que nós vemos é pela fé, irmão. É pela fé. Pastor, eu vi Deus aqui agora de branco, amém, eu creio que você teve uma visão. Mas como eu disse aqui, o Eric está querendo morrer, vem aqui, brincadeira. Eu creio que eu vou ver Deus quando eu morrer, quando esse corpo morrer e eu ser levado até Ele, estar diante dEle, eu creio que eu vou se encontrar com Ele. E eu vivo dessa maneira, crendo nisso. E todos nós precisamos entender que isso não é algo impossível de nós alcançarmos, que isso está disponível para nós. É uma disponibilidade de Deus. Sabe aquilo que está disponível para você? Aquilo que é seu. É seu. De quem que é essa toalhinha aqui? Me deram, é minha. É minha, então ninguém toma. Agora se eu quiser entregar para alguém, eu entrego. E é dessa mesma forma. Nós precisamos entender de que forma que nós vamos viver essa eternidade. De que forma que nós vamos viver a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida vai achar. E aquele que achar a sua vida vai perder. E nós estamos vivendo um tempo, não quero finalizar aqui, que muitas pessoas têm dito, não, deixa eu viver a minha vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa eu viver a minha vida, é a minha vida. Tudo bem, é a sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, ele vai achar. Mas aquele que achar, ele vai perder. Então eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer de tudo, eu quero... Você achou a sua vida. Né? As pessoas hoje há tempo atrás colocavam muito, né? Tem vida mais barata, mas não presta. Né? As pessoas colocavam essa frase, acho que era de uma música. Tem vida mais barata, mas não presta. E aí estavam ali curtindo a sua vida. Não tem nada errado, irmão. Eu gosto de ir para a praia, eu gosto de passear, eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu caminho dentro daquilo que o Senhor permite que eu faça. Então a minha vida é dele, a direção é dele. Senhor, eu vou, não vou, eu venho, não venho, eu vou viajar, eu oro, eu ando dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Então nós precisamos entender o que eu estou fazendo com a minha vida. Como que eu estou gastando a minha vida. Né? A gente estamos cantando uma canção agora, muitos estão cantando. Por ele que eu estou gastando a minha vida, por ele que eu estou deixando tudo, perdendo tudo. Né? E eu até vi o testemunho do Paulinho esses dias sobre essa canção. É muito forte, foi algo que ele viveu assim, muito poderoso. Um podcast que eu vi dele com o Douglas Gonçalves. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Não, pastor, eu estou certinho, estou alinhado com o propósito de Deus. Está mesmo, irmão? Está mesmo. Aí o apóstolo Paulo diz, examine o homem a si mesmo. Não é ninguém que tem que te examinar, é você. Nós precisamos um do outro, precisamos de conselho, precisamos de ajuda, precisamos de oração, precisamos de alguém para pôr a mão na nossa cabeça, nos libertar às vezes. Mas nós precisamos um do outro. E não é sobre uma soberba, dizer assim, não, mas é sobre o entendimento, de entender que nós dependemos dele para tudo, e que a nossa vida é dele, e que não há nada melhor
Não há nada mais prazeroso do que estar na presença do Senhor, do que desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não tem nada mais prazeroso. Eu posso dizer para você que pode ter muitas coisas que por um momento pode te alegrar, por um momento pode te satisfazer. Mas quando você chega em casa, quando você coloca a cabeça no travesseiro, a consequência de tudo aquilo não te causa algo bom. Mas quando nós se relacionamos com o Senhor, eu até dizia, hoje era um dia que eu cheguei de serviço cansado, estava com dor de cabeça, né? Não tive um dia muito bacana. Falei, hoje era um dia que por mim eu ficaria em casa. Ficaria. Mas eu falei, não, mas hoje... E aí eu comecei a receber notícia de algumas pessoas que não poderiam estar no culto hoje. E aí eu até disse para a Mayla, falei, hoje é o dia que o Senhor nos surpreende, Ele vai trazer muitos visitantes para a igreja hoje. E hoje nós não são visitantes assim, né? Tem alguns aqui que já são de casa, mas tem 2 pessoas nos visitando, estão nos visitando, né? Primeira vez que vocês vêm? Primeira, segunda? Primeira vez. Vocês foram profetizadas nessa noite, o Senhor profetizou a vinda de vocês aqui. E aí eu disse, nessa noite vai vir pessoas nos visitar, e vocês estão aqui. Então, irmão, acesse a eternidade. O que está acontecendo ao redor está me assustando. Irmão, tem algo tão poderoso que o Senhor quer fazer na sua vida. Tem algo tão poderoso nesse tempo. O Senhor quer nos sacudir, o Senhor quer liberar sobre a nossa vida, o Senhor quer liberar sobre a nossa casa. O Senhor quer fazer algo, Ele anseia em nos abençoar, irmão. O Senhor anseia em liberar sobre a nossa vida, em fazer. Às vezes a gente atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer. A gente vai lá e põe a mão e estraga tudo. A gente vai lá e fala e estraga tudo. A gente vai lá e tem uma atitude que estraga tudo. E o Senhor fala, ainda não é o tempo de fazer. Calma, eu vou fazer, mas não agora. Ele não está pronto para receber ainda. Se alinhe com o propósito de Deus. Entenda o que o Senhor tem para a sua vida. Se alinhe com a eternidade. Você conhece o Senhor, você sabe que Ele é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre. Irmão, acesse o Senhor, acesse aquilo que é direito seu. Como filho, chega diante do Pai e fala, Pai, está vendo a minha vida? Eu não estou contente com isso aqui, não. Eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Pode dizer um amém? Amém. Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas deixa o Senhor falar. Colossenses, só para finalizar aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 27. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo aonde? Cristo lá na igreja, Cristo lá no monte, Cristo lá na cruz, Cristo aonde? Cristo em vós, Cristo em nós. Esperança da glória. Cristo em nós. Sabe o que significa isso? Por mais que você não creia, por mais que você não acredite, por mais que muitas vezes você duvide, você carrega algo muito poderoso, a presença dele sobre a sua vida. Mas que às vezes você olha para você e diz, é você. Mas é você. Eu e você. Ele escolheu eu e você para carregar a presença dele. Ele escolheu eu e você para carregar aquilo que Ele tem como disponibilidade para o próximo. O apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor. E aí ele finaliza falando, quando eu era menino, pensava sobre menino, pensava nas coisas de menino. E aí ele fala sobre maturidade, sobre deixar as coisas de menino. Mas ele começa falando sobre o amor. O que ele está dizendo? Para me amar, para me entender esse amor, eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. Para nós entendermos o amor de Deus por nós, nós precisamos amadurecer todos os dias, crescer todos os dias, para entender que Ele nos ama, independente de qualquer situação. Amém? Feche seus olhos.
Comece a falar com Ele, comece a liberar palavras. Ah, papai.